Dando continuidade ao meu relato, ao testemunho que eu quero deixar aqui para vocês, praticando ali o Ho'oponopono, eu não tinha horário certo para colocar em prática. Era durante o dia, de madrugada, à noite, e não tinha o local certo também. Às vezes eu ia lá para a porta da cozinha e praticava. Às vezes eu ia para debaixo de uma árvore, colocava uma mesa ali, uma cadeira. Ou muitas vezes eu fui sentada em cima de um tijolo também, ia para de trás da casa, porque eu queria ficar sós comigo mesma. Eu queria ter privacidade para pelo menos eu estar praticando com toda a minha verdade, com toda a minha fé. Então, eu fui firme, mesmo sem entender do que se tratava. E ali, quando eu pensava que a solução estava chegando para a minha vida, gente, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu sentia ânsia de vômito, eu sentia tontura. Eu chorava muito, mas muito mesmo. As lágrimas jorravam, porque eu sentia uma dor dentro da minha alma, uma dor muito profunda. A angústia era tão grande, mas tão grande, que muitas vezes eu falei com Deus, Deus, se tu quiser me levar, se eu estiver pronta, se por acaso tiver chegado a minha hora de me despedir dessa terra, eu estou pronta, pode me levar. Eu falei, Senhor, se eu não fosse mais útil para nada, se já tiver terminado a minha vivência aqui, se já tiver feito tudo que eu vim para fazer aqui nesse mundo, me leva, porque eu não estou suportando mais. Está doendo muito. Naquele momento eu pensei comigo, eu sempre falava, mentalmente eu falava, por quê? E eram tantas perguntas assim sem resposta. Porque, gente, não era apenas a enfermidade do meu esposo, ele se tornou uma criança. Ele usava fralda, era como uma criança. Meu esposo era bem mais velho que eu. E era ali eu, ele e Deus. Quando inicialmente, gente, o efeito do Ho'oponopono, as consequências não foram boas, foram muito pesadas. Houve atritos entre eu e meu esposo, nós brigávamos do nada. Eu passei por muito atrito, se estava difícil, imagina, ficou mais difícil ainda. Se estava ruim, ficou pior ainda. Muito. Você não tem noção. Ficou tão ruim a ponto de eu sentir vontade de não estar mais aqui na Terra. De chegar ao ponto de eu pedir para Deus me levar, porque eu achava que era a única forma, era a única solução de me trazer um alívio. Por algum momento eu achei que, de repente, o meu tempo, o meu dia, a minha hora de me despedir da terra estava chegando. De tão difícil que foi para mim passar por essa fase, a fase de limpeza do Ho'oponopono mágico, que realmente é mágico. Eu garanto,
eu falo com toda a convicção. O Ho'oponopono, ele faz milagres. Após eu ter passado por toda essa fase que muitas pessoas chamam de catarse, os confrontos, esses momentos de confrontos, esse momento de guerra espiritual, porque eu vi aquilo assim como uma guerra mesmo, uma guerra espiritual. Uma guerra que no mundo espiritual, que eu não tinha assim um conhecimento profundo do que estava acontecendo, que eu não conseguia entender muito, mas mesmo assim, uma coisa eu digo, eu persistia em fazer a limpeza. Eu não desisti do Ho'oponopono. Eu abracei com todas as minhas forças, com toda a minha fé. Eu chorava muito, muito. Não era porque eu queria chorar, não. As lágrimas vinham assim naturalmente, jorravam. A dor que eu sentia dentro de mim era muito grande. Agora, por que tudo isso, gente? Porque o Ho'oponopono estava fazendo efeito. Por quê? Todas essas consequências, porque o Ho'oponopono estava funcionando na minha vida. Lá no fundo, eu sabia disso, eu sentia isso, que o Ho'oponopono estava tratando comigo, com o meu íntimo, com a minha alma, com a minha vida espiritual. Estava me preparando para coisas, para outras vivências. Eu sabia que o Ho'oponopono estava me trazendo aprendizados. Eu tinha plena convicção de que tudo aquilo que eu estava sentindo, que estava acontecendo em minha volta, era o efeito, era como um remédio. O Ho'oponopono estava entrando na minha vida como um remédio. Estava me curando, primeiro me curando, para poder resolver os meus problemas. Primeiro eu tinha que ser curada. Primeiro eu tinha que ser limpa. Lá dentro de mim, algo me falava que primeiro eu tinha que ser limpa, que eu não podia desistir. Ali, se eu desistisse, seria pior, muito pior. Algo falava que eu tinha que passar por aquela fase e que estava tudo bem. É normal. É normal. Tem que ser assim. É necessário que seja assim. Isso faz parte da limpeza, faz parte do processo. E esse momento é muito importante que a gente entenda. E não desista. É importante persistir, ter essa percepção. A percepção da limpeza, do efeito que a limpeza do Ho'oponopono mágico traz na nossa vida. É muito importante perceber quando estamos sendo limpos.